Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E a palavra que eu quero trazer no teu coração, querido, é uma história. A Bíblia, ela relata no livro de Ruth a história de uma família. Elimeleque era o pai, Noemi era a esposa, e eles tinham 2 filhos. A Bíblia relata essa história, e essa história, ela precisa meditar, ministrar no nosso coração algo muito importante. Eu gosto sempre de dizer acerca da direção. Toda direção ela nos leva a um destino, seja o destino correto ou seja o destino errado. Mas toda direção ela tem um destino. A Bíblia relata a história dessa família que eles eram moradores de Belém, casa do pão, e diz que houve fome, houve dificuldade, houve problemas. E aí, diante das dificuldades que a gente possa estar enfrentando, a gente vai ter que tomar uma decisão. E quando eu falo de dificuldade, querido, eu falo de uma dificuldade em qualquer área das nossas vidas. Porque existem muitas áreas das nossas vidas, como nossa vida pessoal, nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, a nossa vida profissional. Em todas essas relações da nossa vida, a gente pode passar por alguns momentos difíceis. E nesses momentos difíceis nós vamos ter que tomar decisões. E a decisão que eu tomar vai levar para uma direção. Então, eu quero te trazer um alerta nessa manhã. Cuidado com as decisões que você tem tomado, porque ela vai te levar para um destino, seja bom ou seja ruim. Aquela família decide sair de Belém, uma terra abençoada, uma terra que tem promessa, podemos assim dizer, o lugar onde Deus mandou ficar. E eles decidem ir para Moabe, a terra dos Moabitas. Uma terra, querido, que se você for ver biblicamente, uma terra amaldiçoada, não numa visão física, mas numa visão espiritual. Então, aquela família ela vai para aquele lugar e diz que naquele lugar eles vão diante dos seus olhos ver provisão, ver milagre, mas não, porque naquela terra o pai morre, os 2 filhos morrem e aquela mãe ela fica viúva e ela fica sem nenhum filho, passando por dificuldade. Agora tem 2 noras, mas a história vai dizer que eles decidem voltar para Belém. Eles decidem voltar para os caminhos do Senhor. Eles decidem voltar para a presença de Deus, onde a bênção do Senhor repousava. Por quê? Porque quando eles saíram havia fome, mas depois de um tempo a provisão ela vem. E havia em Belém agora pão. E aí a Bíblia vai dizer, querido, que Ruth junto com Noemi voltam. E quando voltam, elas vão se encontrar, vai ter a oportunidade de encontrar um Boaz, a promessa de Deus. O que eu quero trazer nessa manhã ao teu coração, querido, é que as nossas escolhas vão nos levar para um destino e pode ser que esse destino não é de bênção, mas de morte. Mas todas as vezes que nós erramos e quebramos a cara e se arrependemos e decidimos voltar, você vai ver que em Deus Ele te dá uma segunda chance. Em Deus Ele te dá uma oportunidade de recomeçar. Então, decida sempre voltar para os caminhos do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, porque mesmo que você não esteja vendo o milagre ele vai acontecer. Amém? Deus abençoe um dia de vitória.